Eu falei isso na tribuna, né? É algo que a gente tem que se orgulhar, né? Eu não passei o Covid, mas tenho a imunidade natural contra essa questão aí do SARS, né? Que é o vírus da Covid, né? Então eu tenho num grau médio, não é nem elevado nem baixo, é médio. Ou seja, eu tenho ele como se eu tivesse feito as 2 doses da Coronavac, ou mais até. Então eu disse, bom, então não vou me vacinar, eu tenho imunidade, não tem por que se vacinar. Aí agora, 15 dias atrás, eu repeti o exame. Continua a mesma imunidade. Então a minha esposa quis se vacinar, ela se vacinou, meu filho quis se vacinar, se vacinou. Isso é a prova que eu digo, eu não tenho nada contra a vacina, todo mundo é livre, cada um deve fazer aquilo que acha que deve, né? Mas eu tenho a imunidade, eu disse, por que eu vou fazer vacina? Não é uma questão de bater, de negacionismo, que nem muitos. Isso aí é politicagem. É uma questão minha. Se eu tenho a imunidade, por que eu tenho que fazer? Não, por que essa teimosia? Por que essa teimosia de não fazer? Porque eu acho que quanto mais as pessoas te batem, pior fica. Né? Você não toma nada? Nada? Não, eu tomo aquele coquetel de vitaminas, isso desde que começou a pandemia, né? Então tá tranquilo. Desde que começou a pandemia, o coquetelzinho aquele lá tá garantido, né? Até hoje, sempre, normalmente. Mas não se pode falar porque a CPI, sabe, dá problema. Sim, mas a brincadeira, essa parte, o papo é sério, Fantidão, só detalhe. O seu tempo de transmitir, no caso, esse teste... A questão que me passaram no laboratório é a seguinte, essas pessoas que têm as 2 doses e que estão hoje entubadas no hospital, antes delas serem entubadas, elas transmitiam a doença. Essas pessoas que têm as 2 doses e pegam a doença e vão para o hospital, elas podem também transmitir. Tá? Isso é comprovado cientificamente. Então a questão é a seguinte, se quem tem as 2 doses pode transmitir, porque pode baixar o hospital e pode ser entubado e pode vir a óbito, eu também posso transmitir. Só que eu tenho a imunidade tanto quanto aquele que se vacinou. Então a questão aqui não é isso, aquilo, aquele outro. Não, por que a gente se vacina? É para ter imunidade contra a doença, correto? Sim. Então, se eu tenho a imunidade comprovada cientificamente, por que eu tenho que fazer a vacina? A pergunta é essa. Mas o que te custa fazer? Não, mas me responde para que eu tenho que fazer uma coisa que eu já tenho. É essa a questão. Dentro da Câmara, tá tudo bem ou ainda tem gente te incomodando por lá? Tem gente que incomoda bastante. Gente não, é 1, 2. A maioria não incomoda, por quê? Porque eu apresentei na tribuna o exame. Os 2, aliás, né? Entende? Então os colegas sabem que eu tenho a imunidade, né? Eles dizem, não, ele tem imunidade, é como se ele tivesse feito a vacina, por que a gente vai fazer restrições? Mas tem aqueles que querem fazer política em cima disso. É gente que quando posta alguma coisa no Facebook, eles têm 10, 12 likes, né? E daí eles olham para nossas postagens que tem 1000, e aí eles têm que encontrar uma forma de ganhar like. Então eles fazem esse tipo de crítica, esse tipo de novela, para ver se eles também crescem, mas me parece que não está funcionando. Vou te dar até em Caxias, aproveitar aqui, depois a gente vai fluindo aqui. Caxias do Sul, lá tem um detalhe, alguns estabelecimentos que pedem comprovante de vacina para entrar. Sim. Aqui em Farroupilha não vingou, a população se rebelou, mas a gente até segurou em Caxias, não sei se é... Não. O próprio prefeito Adiló me disse, pelo menos eu vou falar há uns 8 dias atrás, né, que eu conversei com ele sobre o assunto, e ele me disse que até então eram 7 estabelecimentos que exigiam, então, que a pessoa ou fizesse o teste, né, viesse com o teste ou com a vacina. Então, tu tinha que ter o teste, é como agora os estádios também, né? O estádio... Mas nenhuma decisão do município? Não, na realidade o município fez um decreto lá dizendo que... eu vi na imprensa que ele fez o decreto. Mas não é, digamos assim... Você criticou o prefeito? Sim, eu critiquei, por quê? Porque isso vai contra o inciso 2º do artigo 5º da Constituição. Que tu não pode obrigar uma pessoa a fazer aquilo que ela não quer, isso é democrático. Né? Entende? Agora, eu entendo o restante da população. A apreensão a gente compreende, é lógico. E eu sou bem sincero e digo aqui em público que se eu não tivesse imunidade, eu já teria me vacinado. Sem nenhum problema. A questão é essa. Se eu tenho a imunidade, por que eu tenho que me vacinar? Por quê? Porque estão exigindo? Não, aí peraí, né, tia? A Gestapo tinha esse mesmo sistema. Né? Hitler com os hebreus teve o mesmo sistema. Então, peraí, a questão aqui é segurança pública ou é impor alguma coisa goela abaixo das pessoas?
Enquanto nós estivermos administrados por um regime democrático, o regime democrático deve respeitar as liberdades. E essa é uma delas. Vereador, até eu li pessoas que te criticavam, diziam, o senhor está prestando, o Fantinel está prestando um desserviço para a população. Justamente, porque são aqueles que realmente pensam que se todo mundo não está vacinado, vão começar a morrer de novo. Entende? Vai voltar a pandemia de novo. A pergunta que eu faço para essas pessoas é a seguinte: por que os que estão lá entubados têm as 2 doses? O dia que eles me responder isso, daí eu vou também responder aquilo que eles acham que deve ser respondido. É simples. Tem um outro pormenor nessa história aí. Que, claro que a gente sabe que é um percentual bastante baixo, a gente sabe lá que deve ser ali 2%, ou talvez até nesse giro ali, de pessoas que têm efeitos colaterais violentos, né? Inclusive até óbitos, né? Então a questão que eu faço é a seguinte, aí eles dizem, não, mas vale a pena porque é muito baixo o grau de pessoas que têm problema, pessoas que tiveram convulsões, pessoas que tiveram infartes, pessoas que até, que nem eu disse, né, tiveram problemas sérios, né? Então a questão é a seguinte, faço uma pergunta, esse mesmo rapaz aí que é colega, mas eu não vou mencionar o nome, né? Lá na Câmara de Vereadores protocolou um pedido para a mesa diretora para que ela implantasse uma recessão dentro da Câmara, ou seja, quem não é vacinado não pode entrar, nem funcionário, nem vereador, ninguém pode entrar na Câmara, né? Aí, graças a Deus, a mesa diretora é bastante séria, né? E não levou em conta essa bobagem, mas se tivessem levado a sério e se tivesse ido a plenário, o meu comentário na tribuna ele seria muito simples. As questões de acontecimentos involuntários por causa da vacina, né, são minúsculas, tipo 1000 pessoas uma. Mas se vocês me obrigarem eu a me vacinar, que tenho a imunidade e tenho a prova da imunidade, vocês vão me obrigar a me vacinar, sem eu querer. E se eu for um desses, vai cair no colo de vocês. Vocês sabem que vocês me levaram àquela situação. Isso era o que eu ia colocar. Mas graças a Deus a mesa diretora é bastante consapêvel da situação e não fez isso andar para frente. Eu sou contra a vacinação das crianças. Eu sou contra. A própria Anvisa no início disse que ela era contra. O Ministério da Saúde era contra vacinar as crianças. Mas daí, sabe... A OMS era contra. Aí disseram que tinha que vacinar, estão vacinando, né? Outra coisa engraçada. Por que então, de 18 para baixo... Aí vem uma pergunta bastante interessante. Por que de 18 para baixo só pode a Pfizer ou a Johnson? De 18 para cima pode qualquer uma. Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República não pode falar, você não tem direito porque está sendo pressionado, porque tem que vacinar. Que coisa complicada esse país. É que nós somos um comunismo disfarçado de democracia. Não, mas não podemos chegar lá. Eu não quero chegar. Não chega tanto, mas estamos no caminho. Você acha? Se continuar... Mas vamos lutar contra, Não, né? Com certeza, a gente vai lutar com todas as forças que a gente tem. A gente sabe que a nossa liberdade não tem preço. A nossa liberdade e a dos nossos filhos não tem preço. E nós lutaremos por isso a qualquer custo, contra qualquer máquina, venha ela de um jeito, venha ela de outro. Eu acredito que nós temos muitos cidadãos de bem nesse país que querem o bem da nação e querem justamente que a nossa liberdade perdure, né? Essas forças que usam politicamente a saúde, né, para acuar a população. É uma forma de acuar a população, para que a população os siga, faça aquilo que eles querem, do jeito que eles querem. E como o senhor disse, né? Todo mundo diz, mas, vereador, mas como é que tu não consegue fazer nada? Mas e o Bolsonaro consegue fazer o quê? Eu sou só um vereador. Bolsonaro tenta fazer. Mas eu também tento. Aonde tem muitos que mandam, não funciona. Porque nunca você vai colocar todos em consenso. E mesmo no Congresso Nacional, tu tem lá uma votação, né? Uma votação importante para o país. Vai lá, 330 votaram a favor, passa, né? Já é a maioria, dependendo do termo, já é a maioria. Mas tem 200 que não estão contentes. Tem 200 que vão bater contra.
Tem 200 que vão dizer que aquilo ali não está certo. Né? Então a questão é essa, é muito complicado. Se nós, o Brasil ele tem um problema que a gente pode dizer que é uma alegria, que é uma coisa boa. Mas por outro lado nós nos perguntamos, eu morei na Itália 14 anos da minha vida, né? Então durante 14 anos... Você está com outra cultura. Posso dizer que conheço a Europa bastante bem. Então o que eu posso dizer é o seguinte, a história nos conta que aonde existiram boas lideranças, mas que foram seguidas, os países cresceram. Outra coisa, quais os países mais ricos do mundo? Todos eles passaram por uma guerra. Uma revolução, um momento de grande dificuldade, de extrema dificuldade. Porque o povo que pensa diferente, ele só se dá as mãos para enfrentar uma dificuldade. E durante uma guerra o povo esquece partido, o povo esquece diferenças políticas, diferenças disso, daquilo, e se dá as mãos para quê? Para vencer o inimigo, para sobreviver. Nós enfrentamos uma guerra agora, que é a pandemia. Mas em vez de nos ensinar que devemos nos dar as mãos para poder conquistarmos uma situação de vida melhor para o nosso povo, parece que, ao invés disso, eles conseguiram transformar a pandemia numa guerra política. Então, o Brasil, em termos de artista, eu acho que, né, eu acho que Da Vinci fica para trás. Deixa eu dar uma guinada aqui, Ferdinand, só uma curiosidade, já te perguntei só para os ouvintes da atualização, morou em que região, que cidade? Eu morei na cidade de Feltre, província de Belluno. Uns 14 anos lá no mesmo lugar? Isso. Só que eu viajava bastante, né? Conheci bastante. Estudando Conheci a Áustria. ou as duas? Trabalhando e fazendo cursos, né? Não cheguei a fazer faculdade, eu fiz cursos de engenharia relacionada a áreas sísmicas, que é uma coisa que aqui a gente não ocupa, né? Porque nós não temos esses problemas, graças a Deus, né? Pode pagar dinheiro também? Sim, trabalhei. Mas se houver necessidade, você está preparado. Não, sem problema nenhum. Eu, se amanhã tiver que desembarcar na Rússia, eu não teria medo nenhum. Como serviço também de utilidade pública, aquela sua ideia, aquela proposta de regularizar loteamentos em Caxias do Sul, são quantos irregulares ou eram? 600 loteamentos irregulares. Tá, coisa... 8 mil terrenos. 8 mil terrenos, isso em Caxias. Como é que está a situação hoje? Sei que o Adiló também está parceiro com o senhor também. Sim, nós aprovamos a lei, está tudo funcionando. Agora o Executivo está montando a nova secretaria, que a gente está chamando assim, né? Uma super secretaria, aonde que dentro dessa secretaria vai ter um membro de cada secretaria existente, para que não tenha que pegar o documento e mandar para a secretaria tal, para depois daquela ir para aquela, depois daquela ir para aquela, que é por isso que não aprovava nada, né? Então agora vai ser tudo resolvido dentro de uma sala. Tá um responsável de cada secretaria dentro da mesma sala, analisando o mesmo projeto. A REURB veio para revolucionar realmente, porque uma das questões que antes a administração pública não conseguia regularizar é porque ela era vinculada ao plano diretor. E o plano diretor dizia, a rua tem que ter no mínimo 12 a 15 metros. Então, aquele loteamento que tivesse as ruas que tivesse menos de 12, mesmo que o executivo quisesse regularizar, ele não poderia, porque ele estaria infringindo a lei. A REURB veio para modificar tudo isso. Na REURB, para vocês terem uma ideia, não precisa nem ter rua. Não precisa ter rua. Pode ser um carreirinho ali, uma ascale, que nem tem em Veneza, né? Aqueles caminhozinhos estreitos. É as ruas pequenas, estreitas, 3 metros, 4 metros, que passa um veículo, enfim, né? Pode regularizar. Então, todos os núcleos habitacionais que estão consolidados de 2017 para cá, através do fotograma aéreo, né? Todos eles podem entrar com o pedido de regularização e serão regularizados. Aí, só para fazer um complementozinho rápido, faz 20 anos que Caxias não regulariza um loteamento social. 20 anos. Agora, a REURB foi aprovada, nós estamos montando a secretaria e até o final do ano terão 3 loteamentos regularizados. Até o final do ano. E a infraestrutura desse loteamento tem? A infraestrutura, então, assim, a REURB ela é dividida em 2 braços, nós criamos 2 sistemas, que é o REURB E e a REURB S. A REURB S é a parte social, né, que são os loteamentos mais carentes, e a REURB E, então, as pessoas que têm mais poder aquisitivo. Na REURB E, o processo ele é igual, porém o custo do processo ele fica a cargo dos moradores. Na REURB S,
Então, a prefeitura é que banca Aí essa vai. documentação para que seja regularizado. A infraestrutura, ela vem num segundo ponto, que ela vai ter um prazo, por exemplo, de 4 anos. Né? Regularizou o loteamento, mas as estradas não estão calçadas. Não tem calçamento ainda. Está faltando ainda uma parte dos esgotos, está faltando isso, aquilo, aquilo. E a escola, Tem creche, 4 escola, anos, posto de saúde. Também, tudo isso vai ser avaliado dependendo do número de habitantes de cada região. E o imposto vai ser o mesmo de um bairro regularizado, com ruas e tudo mais? Olha, isso está sendo avaliado no momento, tá? Até porque nós temos um problema. Nós temos dentro de um loteamento, de um loteamento enquadrado na REURB S, nós temos uma mansão lá no meio. Tem um cara lá que é milionário que mora no meio do bairro de gente pobre. Entende? E aí essa foi a pergunta que me fizeram. E nesse caso, como é que fica? Não, nesse caso nós vamos regularizar dentro da REURB S todas as residências que não possuem condições econômicas de pagar, e aquele cidadão lá no meio vai pagar o custo que seria referente ao custo dele, daquela obra ali, daquela residência, do tamanho que ele tem ali. E mais importante dizer, todas as residências que serão enquadradas na REURB S, que é a REURB Social de Caxias do Sul, não pode ter mais que 70 metros quadrados. Qualquer residência que tiver mais que 70 metros quadrados não se enquadra na REURB S, ou seja, ela vai pagar um custo na hora da regularização. Não é um canetaço aí para tentar regularizar, num mutirão, vamos regularizar tudo aí? Não, eu acredito que vai precisar, assim, ó, e eu estou sendo otimista, tá, Rogério? Eu acredito que vai precisar uns 3 a 4 mandatos. Antes da implantação da REURB, por exemplo, qualquer cidadão, qualquer urbanizador que fosse até a prefeitura, na realidade, nem ele, nem aquele que estava atrás do balcão sabia quantos papel precisava. Tá, isso é uma realidade. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. É inacreditável, mas infelizmente era assim. O que acontece hoje? A REURB, como é que a gente diz? Ela recolheu todas essas informações aí e colocou tudo dentro de um pote. Ou seja, está tudo aqui. Então, tudo que tu precisa está aqui. Tu precisa disso, ó, pega aqui que está aqui. Quer dizer, não precisa mais ir lá estudar, pensar, analisar, pedir para esse, para aquele, o que tu tem que fazer. Existe uma lista. Quando tu preencheu aquela lista, tu regularizou. A questão dos loteamentos, que é importante, a colocação que o senhor falou a respeito da área rural, né? Que a REURB, por exemplo, ela tem um outro fator grande e específico, porque tem muita gente, hoje nós temos muitos loteamentos, Rogério, na área rural. Tá? Aglomerados de residências em áreas rurais, pessoas que tinham lá um pedaço de terra que herdou do pai, fez tudo um monte de lote e vendeu em contrato. Tá? Mas está lá na área rural. Então esse pessoal aí estava desesperado porque diziam o quê? Nós não temos direito a nada, nunca vamos ter uma escritura. A REURB vai regularizar esses locais. Na administração do Odilon, que tem mais um tempo ainda, tem mais 3 anos e alguns meses, o senhor está otimista que talvez quantos... Mais ou menos uns 200 loteamentos, 180 por aí. Vão ser legalizados? Eu acredito que sim. Tem que dar os parabéns para o Feltrin na questão dos pedágios. Tem que dar os parabéns, porque realmente o cara dizer que vai gastar 1 bilhão e alguma coisa para recapear as estradas, para depois entregar para uma concessionária, por que não faz então a concessionária gastar esse bilhão e depois ela bota as cancelas e começa a cobrar? Porque desse jeito até eu pego o pedágio, sem problema nenhum. Eu pego o financiamento do banco, faço toda a rodovia, depois boto as cancelas e começo a cobrar, eu não gasto nem um centavo do meu bolso e ainda tenho 12 anos de lucro. Isso é o que o Eduardo Leite está fazendo com o Rio Grande do Sul.